Exu de verdade não é conivente com os nossos erros. Bom, eu vou contar aqui para vocês duas situações que aconteceram ao longo desses 20 anos que eu tenho entre Umbanda e Candomblé, onde por um erro de conduta, e posso dizer até que uma das situações de falta de caráter, Dona Maria Padilha das Sete Catacumbas veio me corrigindo, mas fique até o final porque você vai entender o porquê de tudo isso. Numa dessas situações, eu namorava um rapaz e ao longo do tempo ele já não atendia mais as expectativas emocionais daquela relação, e eu acabei então me envolvendo com uma outra pessoa antes mesmo de findar aquela relação. É chegado um dia que Dona Maria Padilha vira, chama o rapaz para poder conversar e diz para ele que o que ela contaria para ele era a oportunidade que ele teria de iniciar um novo ciclo na vida dele, de conhecer alguém melhor. Porque ela disse assim: a minha menina não é merecedora do seu amor, não é merecedora do seu companheirismo, e você vai entender por quê. E tudo isso que eu estou fazendo é, acima de tudo, uma lição para minha menina, para que ela entenda que aquilo que ela não quer que faça com ela jamais faça com o seu próximo. E ali ela contou para o rapaz que eu estava traindo ele. Bom, o maior ensinamento de tudo isso foi o que ela me deixou. Aquilo que eu não quero para mim, eu jamais deveria fazer ao meu próximo. Numa outra situação, eu já pertencente ao culto do Candomblé, a regra da casa era que eu não pudesse me envolver, que nenhum dos irmãos se envolvessem com outros irmãos de santo emocionalmente ou sexualmente. E um dia de função que ia ter na casa, chegou a Iaque querida da casa com um filho que eu não conhecia. E ali ela apresentou ele como irmão, mas explicou que ele já não fazia mais parte do axé. E ele foi levar os bichos que iam ser usados em sacrifício no dia daquela função. Por ele já estar na casa, ele acabou participando durante aquele dia na função. E no final do dia, eu ia pedir Uber, e por ele ser Uber, ele me colocou a me levar. Naquele dia a gente trocou o WhatsApp, começamos a nos falar, ao longo do tempo começamos a nos relacionar. É chegado um dia que Dona Padilha vira lá na minha casa e deixou o seguinte recado com a minha mãe: eis a importância da incorporação consciente, porque através da incorporação consciente é onde eu mais fui corrigida por Dona Padilha, mas acima de tudo é onde ela mais me passa ensinamentos e elucidação, inclusive sobre a espiritualidade. E aí ela disse assim para minha mãe: olha, eu só virei, ela cumprimentou a minha mãe e disse para ela: eu vou deixar um recado para você dar para minha menina, ela tem exatamente uma semana para entrar em contato com o pai de santo dela e contar para ele que ela está se envolvendo com fulano de tal. E naquele mesmo momento, na minha consciência, eu questionei, o meu Ori questionou: mas por que eu tenho que contar para o meu pai de santo se ele já não é mais meu irmão de santo, ele não faz parte da casa de axé? E aí, naquele mesmo momento, ela respondeu à minha mãe: eu estou deixando essa orientação porque, diferente do que ela pensa, ele é sim irmão de santo dela dentro da visão espiritual, porque embora ele não pertença mais à casa de axé, os orixás dele ainda moram lá. Então, se os orixás dele ainda moram lá, eles dentro da visão espiritual, eles estão errando sim, porque é uma regra da casa de axé e eles não poderiam estar se relacionando. Então, ou ela conta, ou vou virar e conto eu. Lógico que eu não esperei ela virar, até porque aquilo que ela fala, ela faz. E 2 dias depois eu entrei em contato com o meu sacerdote, eu contei para ele, foi um baque muito grande, chamaram um rapaz na casa, deixaram uma ordem que ele tirasse os santos de lá, por ele ser mais antigo, ele sabia que não poderia se envolver comigo e tudo mais. Bom, sabão, tomamos aquele sabão, aquela bronca, aquele esporro, foi um ensinamento, mais um ensinamento. Mas moral da história, para que vocês entendam, eu não tenho vergonha de falar para vocês sobre os meus erros. Eu sei que é fácil chegar aqui e só contar vitórias, mas são as derrotas que nos trazem ensinamento, são as derrotas que nos trazem amadurecimento, evolução. Mas acima de tudo, hoje, quando sacerdotisa, tenho os meus filhos de santo, as pessoas às quais eu acolho, eu oriento, eu aconselho. O maior ensinamento que eu levo, junto com Dona Padilha e toda a minha egrégora espiritual, é a importância de olharmos para os nossos atos, para as nossas condutas, para os nossos erros antes de julgar. Na verdade, nós seres humanos nem temos que julgar ao nosso próximo. E principalmente, Exu e Pombogira não é conivente com os seus erros. Antes do seu Exu e da sua Pombogira virar para falar do outro, para dar lição de moral no outro, no seu irmão de santo ou qualquer outro consulente, o seu Exu primeiro, ele tem que virar e falar da sua conduta, do seu caráter, do seu bom senso, ele tem que te ensinar, ele tem que falar dos seus erros. Bom, se você já passou algum sufoco com seu Exu, deixa aqui nos comentários, e se você deseja saber mais histórias para que possa servir como exemplo para você, também deixa aqui que eu vou ficar feliz em poder